Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Bom, pessoal, das páginas 31 a 34, dentro do capítulo 5 de matemática, nós estamos vendo agora o conceito de hectare, tá? O hectare, ele é uma unidade de medida, representado pela letra H e a letra A. E você lê, no caso, A, que é igual a 10.000 metros quadrados. Página 32 e 33, vocês têm o conceito de hectare, tá bom? Na página 31, nós temos um texto explicativo falando justamente sobre o que vocês irão fazer nas próximas atividades. Então, na página 31, nós temos um texto falando sobre a extensão territorial do Brasil, em hectare, e falando também sobre a Amazônia Legal. Lá vocês encontrarão um mapa falando da distribuição de terras indígenas, certo? E dentro desse texto, vocês terão algumas atividades da página 32 à página 36 para resolver. Então, repetindo, da página 32 a 36, todas as atividades que vocês irão fazer têm tudo a ver com o texto da página 31. Então, é uma espécie de interpretação de texto, só que de matemática. Então, as respostas serão em formas de números, serão em formas de dados numéricos, ok? Na página 35, nós temos uma atividade aqui também sobre hectare, certo? E aí é uma atividade para vocês estarem fazendo com lápis de cor. Então, vocês vão fazer a leitura da letra B e fazer a representação na malha quadriculada, certo? E aí, na atividade 6, nós também temos um problema aqui para ser resolvido, só que é um problema que vocês terão que fazer a leitura, e a resposta que vocês terão que dar na atividade 6 será uma resposta, digamos assim, pessoal, tá bom? E na página 36, as atividades, como eu disse, né, as atividades da página 36 também são atividades que vocês estarão fazendo de acordo com o texto da 31, certo? E na página 37 a 39, nós temos um texto falando sobre a importância da leitura, sobre também dados estatísticos de quantos brasileiros leem e quantos não gostam de ler. Então, vocês vão ter que fazer a leitura da página 37 sobre esse assunto. E aí, na página 38 e 39, vocês terão o quê? Vocês terão as atividades sobre o texto da 37. Essas atividades são atividades pessoais, são atividades que envolvem também pesquisa, que vocês poderão estar fazendo com auxílio da internet, certo? E nós temos também algumas representações para serem feitas em forma de fração. Então, por exemplo, na atividade 1 da página 38, nós temos ali uma dica. Você vai escrever alguns trechos do texto da página 37 e apresenta informações que podem ser escritas em forma de frações, como a gente já tem visto desde o início do capítulo 5, né? Com o denominador 100. Então, o que vocês têm que fazer na número 1? Vocês têm que sublinhar e numerar esses trechos e depois escrever as frações correspondentes a cada um deles. Então, na número 1, você já coloca ali o denominador 100, o traço, né, de divisão ali que representa a fração, e depois você coloca os numeradores que estão no texto da página 37. No texto lá embaixo da página 37, ok? Então, as atividades da página 38 e 39 também serão feitas de acordo com o texto da página 37, ok? Um detalhe, na página 39 tem uma pesquisa para ser feita lá embaixo, no finalzinho da 39. Essa pesquisa vocês não precisarão fazer, tá? Vocês farão a página 39 só até, eu vou até mostrar a atividade, só até essa atividade aqui, ó, tá bom? Aí, daqui para baixo, vocês não precisarão estar fazendo. É só até esse gráfico aqui da página 39, ok? Então, é isso, gente. Esses conceitos de hectare é um assunto muito fácil, um assunto bem tranquilo, certo? Como eu disse para vocês, todas essas atividades vocês estarão fazendo e resolvendo de acordo com o texto, tá? As atividades da página 34 e 36 têm alguns problemas que são problemas de multiplicação, certo? E aí vocês vão estar resolvendo de acordo com o texto da 31, tá?
Então é isso. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre unidades de medida. Bom, eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores que nós estaremos falando sobre hectare, certo? Bom, hectare também é uma unidade de medida, certo? Que geralmente é utilizado dentro da esfera, digamos assim, rural, tá? Então, por exemplo, no livro de vocês, como eu disse para vocês, vocês têm um texto na página 31, falando sobre a extensão territorial do Brasil, falando um pouco sobre a Amazônia Legal, certo? E dentro desse assunto, que trata sobre hectare como unidade de medida, nós temos alguns conceitos aqui também na página 32. Então, para reforçar mais uma vez, a unidade de medida, hectare, é uma unidade de área, certo? E essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais, certo? Então, gente, as unidades de medida, de modo geral, elas estão presentes no nosso dia a dia. A gente viu sobre metros, centímetros, que são as unidades mais utilizadas, né? Quilômetro, certo? Nós temos também litro, mililitro, certo? Por exemplo, essa camiseta. Essa camiseta, para ter sido confeccionada, foi utilizada uma unidade de medida, certo? Então, ela foi feita num determinado padrão, isso aqui tudo foi medido, ó, ou por uma máquina, ou por uma fita. Claro que hoje, nas indústrias, nós temos os maquinários para produção em grande escala, mas para que essa gola fosse feita certinha como ela está aqui no meu corpo, a camiseta, todas essas partes aqui, ó, que compõem a camiseta, isso aqui passa por uma unidade de medida. A camiseta que você usa, a calça que você usa, a saia, a uniforme escolar que você utiliza, por exemplo, tudo isso tem a ver com unidade de medida. Então, as unidades de medida, elas estão presentes no nosso dia a dia. A gente trabalha muito essa questão de transformação de metro para centímetro, quilômetro para metro, justamente para que vocês entendam na prática como que funciona as unidades de medida na nossa vida, certo? Então, por isso que as atividades em si, elas são atividades mais de interpretação. Então, são atividades mais para vocês estarem resolvendo as situações do dia a dia. Por isso que nos textos que nós temos aqui no livro, a partir do capítulo 5, esses textos eles tratam das informações das unidades de medida presentes no nosso dia a dia e depois vem com as perguntinhas básicas: o que é quilômetro, o que é hectare, o que você entende por isso, como que você pode representar isso. Dei um exemplo de quilômetro, por exemplo, no seu dia a dia. Como que a gente pode representar isso? Ou seja, a distância da minha casa até a escola, ou a distância da minha casa até o supermercado, por exemplo, né? Então, essas unidades de medida, elas estão presentes no nosso dia a dia, e é por isso que nós estamos estudando. E as atividades que se seguirão, inclusive até nesse livro de vocês aqui, ó, nós temos um livro de apoio, e esse livro aqui eu gostaria que vocês também fizessem as atividades dele, tá? Esse livro aqui é aquele livro mais fino que nós temos, né? É o livro de atividades. Então, esse livro aqui também é muito importante vocês estarem fazendo as atividades dele, tá bom? São atividades de reforço. Ah, mas quais são as páginas, professora, que eu posso fazer? Vocês podem fazer as páginas que nós já trabalhamos. Então, por exemplo, matemática. A gente está vendo o quê? A gente está vendo fração, a gente está vendo unidade de medida, a gente já viu ângulo e já viu também o quê? Cubo, volume. Então, todas essas páginas aqui, ó, vocês poderão ir fazendo aos poucos, tá bom? Agora, por exemplo, se chegar um assunto que você ainda nunca ouviu falar, que a professora ainda não trabalhou, obviamente você não fará essa atividade, tá? Da mesma forma, língua portuguesa, história, certo? Então, os capítulos que a gente já trabalhou, vocês podem ir fazendo, porque é uma atividade para reforçar o conhecimento de vocês. Inclusive, nas avaliações que nós fizemos, na avaliação mensal, percebi muita dificuldade, principalmente em matemática, com relação ao conceito de frase. Aliás, desculpa, ao conceito de fração, tá? Então, por exemplo, teve pessoas que, por um erro de digitação da minha parte, eu coloquei lá 3 e aquele traço.
mas eu não coloquei o denominador. Então, a pessoa colocou ali na frente 3 inteiros. Tá errado. Por quê? Porque 3 inteiros seria 3 sobre 3. Então, toda fração, gente, para ser fração, ela tem que ter numerador e denominador, tá? A menos que eu estivesse pedindo nessa atividade, por exemplo, complete as frações com um denominador. Aí sim, porque daí, no caso, vocês teriam apenas um numerador nas frações e não um denominador, que é aquele número de baixo, certo? Então, são algumas questões que eu estou colocando para vocês nesse vídeo, só para recapitular e reforçar algumas coisas que na avaliação eu vi que algumas pessoas acabaram confundindo, tá bom? Mas tirando isso, graças a Deus foi tudo tranquilo. E é claro, né, gente, como sempre, se tiver dúvidas, só me procurar e colocar nos comentários as dúvidas para a gente estar ajudando vocês a resolver, tá bom? Até mais!